Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Neste vídeo vou falar sobre o seguinte tema: o médium queixoso, a encruzilhada tripolar que derruba muitos médiuns e a grande maioria passa pela vivência, em algum momento da sua caminhada mediúnica, se vê frente a esta encruzilhada. Vou explicar. O médium de Umbanda, de regra, quando ele entra na corrente para o seu aprendizado mediúnico, para a sua educação mediúnica, chega um momento que ele galga a autorização do plano espiritual para ele iniciar nos aconselhamentos espirituais. E é neste momento, nos aconselhamentos espirituais, que efetivamente inicia o grande processo de transformação do médium. Sendo ele um médium consciente, que é o que prepondera hoje na mediunidade das Umbandas, então nós vamos pegar o que é o senso comum, ele tem lembrança do que ele fala com os consulentes durante os aconselhamentos. Naquele momento que ele está falando, esta lembrança é maior. Após o término dos trabalhos, no dia seguinte, ele se lembra 5%, 10% dos 14, 15, 20 consulentes que ele atendeu numa gira. Mas este aprendizado, esta oralidade, essas instruções que saem do médium vibrado no guia, na entidade, para o consulente, vai lhe fixando no psiquismo atributos e ensinamentos psicológicos dos próprios guias. Ele vai absorvendo dos seus mentores, das entidades, seja pai velho, caboclo, boiadeiro, marinheiro, cigano, independente de linha, de forma de apresentação, ele vai absorvendo durante o seu tempo de aconselhamento, conforme o tempo vai passando, estes atributos das entidades. Chega um determinado momento da caminhada do médium, e acredito que a grande maioria já passou por isso, que ele meio que se entedia do trabalho mediúnico. Ele não percebe nele qualquer mudança mais e ele começa a ficar desmotivado porque ele acha que não tem mais o que aprender com as entidades ou com os consulentes. Ele até se enjoa, fica um pouco amuado de dar consulta. Pode-se abrir a sintonia para interferências espirituais ou entrar num processo anímico, de desmotivação com o trabalho. E neste ínterim, começam as reclamações. O médium começa a dizer que a sua vida não está melhorando, ele se vitimiza frente aos seus desequilíbrios emocionais, os seus conflitos são recorrentes, ele não sai do lugar, não sabe lidar com isso, e ele entra num padrão de repetição, de negatividade, de vitimismo, de pessimismo, que é vítima dos seus próprios pensamentos e emoções dali decorrentes. Bom, e chega um determinado momento que eu digo sempre que o médium se vê frente a uma encruzilhada tripolar. Que encruzilhada será isso? Ele tem 3 caminhos que se lhe apresentam à frente. Quando se dá esse quadro de vitimização, de achar que não serve mais, que não está aprendendo nada, que o seu emocional, que os seus conflitos são maiores do que qualquer um, ele perde o elan, ele perde a motivação e se vê frente a essa encruzilhada. Que um caminho dá o seguinte, que esse seria o caminho mais fácil, ele buscar outras alternativas religiosas dentro do exercício da sua mediunidade, que lhe oferecerão mais facilidades. Magias diversas, troca com o sagrado através de ebós, de oferendas e outros caminhos de facilidade que são prometidos, que ele
Se for por esta escolha, ele sai da Umbanda e vai para um outro culto, para uma outra doutrina, e segue um outro caminho. Segundo alternativa que se lhe apresenta é ele continuar como está. Ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar sendo instrumento dos guias, mas ele se paralisa na sua transformação íntima. Passam-se 10, 20, 30, 40 anos e o médium não melhorou o seu interno, o seu interior. Ele continua com o mesmo padrão de conflito, com a mesma instabilidade emocional, não vence o seu pessimismo, a sua ansiedade, as suas distonias psíquicas. Ele não está sendo agente de transformação dele mesmo e, a partir disso, os guias não conseguem mais orientá-lo no sentido que ele absorva atributos e aprendizados que o façam transformar a si mesmo. E o outro caminho, a terceira alternativa, que uma minoria galga, não são todos, mas eu te diria que hoje não é a maioria, que é o médium tornar-se agente de transformação dele mesmo. Ele tem a consciência que se ele não modificar o seu padrão de pensamento, se ele não rever as emoções que esses pensamentos causam, ele vai continuar sendo sempre uma vítima do seu destino. Ele vai ser um barco que não vai ter uma ancoragem no fundo do oceano, ou seja, ele vai estar à mercê dos ventos, à mercê das marés. Ele não tem ancoragem psíquica. Aquele que consegue ser agente de transformação de si mesmo joga uma âncora dentro do seu mar do inconsciente e ele consegue ir se transformando, modificando os seus pensamentos, burilando emoções negativas e vai gradativamente se tornando um instrumento e um médium melhor para os guias espirituais. Você é um médium queixoso ou você é um médium que é um instrumento útil para os nossos guias espirituais e agente de transformação de si mesmo? Qual é a relação que você tem com a mediunidade, com os nossos guias e com o terreiro que você frequenta? Você faz uma troca? Você vai semanalmente para fazer a caridade, ter uma catarse, fazer uma limpeza psíquica e se sentir melhor? Ou você tem a consciência que você é um instrumento de transformação de si mesmo e, a partir daí, de transformação daqueles que cruzam pelo seu caminho, na qual você é instrumento dos guias espirituais? Pensemos a respeito, proponho uma reflexão. Eu sou Norberto Peixoto, nosso Saravá Fraterno. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.